pesquisa do modo operativo é uma pesquisa sobre como encarnar políticas de reparação. Observar, se acompanhar no que vai acontecendo aqui, conforme qualquer coisa vai acontecendo fora. E isso é a nossa principal matéria, a nossa principal tralha. Essa jornada é, sobretudo, uma jornada de auto-reparação para cada pessoa. Né? Ao mesmo tempo que isso é um processo solitário, é um processo acompanhado. Nós nos acompanhamos a fazer isso. Vamos construindo uma circunstância de amparo para que a gente possa, né, fazer isso. Não precisamos e nem queremos olhar para todas as nossas tralhas vulneráveis, senão vão ser esmagadas por elas. Né? Assim, olha essa tralhinha aqui, até vai ser a tralhinha que eu vou me ocupar essa semana. Né? De mim, abordando no sentido de entrar nesse assunto, de manusear, de tocar, mas também de ir tirando uma borda que às vezes possa ter ficado muito enrijecida ao redor disso e que já congelou aquilo de uma certa maneira de anunciar, de uma certa verdade, está muito solidificada em e que a gente pode decompor um pouquinho outra vez para reparar do que ela é feita. Né? Isso é um exercício de discernimento, de discernir. Isso que a gente vai exercitar aqui. Cada vez que a gente abre o campo do jogo, comparece uma questão, né, um modo, né, uma expectação de um problema talvez interminável, que é o da reparação, né, comparece um aspecto dela que é único, que nunca se manifestou antes, né, daquela forma, e também não vai se repetir. Né. Então estamos sempre a começar outra vez e a reaprender com a prática. Esse acesso privilegiado, forma talvez aquilo que é o nosso ponto de vista sobre o mundo, ele veda os acessos das outras partes, tanto as nossas outras partes quanto aquilo que eu não reconheço fora. E como que a gente pode alargar nessa chave? Então vamos pesquisar isso, focando aquilo que depois vai nos acompanhar diluidamente por todas as práticas que a gente fizer, que é o exercício do reparar. O modo operativo, se for para ser sintetizado numa palavra, é isso, né? É o exercício do reparar. A dádiva desse reparar é que ele já se desdobra logo, né, numa tripla modulação, né? E já nos revela ali, né, do que ele é feito. Tem muita novidade, né, mesmo para quem já manuseou aqui algumas dessas matérias. Uau! Enquanto eu estava falando essa coisa aqui, por exemplo, ela começou a se comunicar comigo. Ela me quis, né? E não fui eu que escolhi, ela que me escolheu. Reconheço não é ir buscar nela aquilo que eu já sei, reconheço é conhecer. Isso que é aquilo que vai fazer com que em algum momento uma de nós, né, se sinta movida o suficiente, né, para precisar transportar o que está acontecendo aqui nesse encontro, né, para lá, para aquele plano que vai se tornar o nosso entre nós. Né? E aí isso vai dar origem a uma primeira jogada. Ao tratar da remediação e da reparação desses dois fragmentos, né, o mundo tal como é, né, e esse mundo tal como é, que é o espelho daquele, o indivíduo é uma sociedade inteira, regular igual.
a Irene. Acho que o jogo do telefone acabou. Agora vamos fumar. Todo o cosmos está no olho da minha dupla e vice-versa. E vamos chamar a possibilidade de, nessa troca de pontos de vista, podermos ser uma para outra à vista do ponto. Como é que a gente vai calibrando o estado do nosso sistema, informado pela qualidade disso que está entre nós? Se esse entre nós fosse o corpo de alguém, a gente estaria escutando e tocando esse entre da mesma maneira? Como é que a gente aborda um campo? Então a gente começa a atrasar a agência sobre esse campo e dilatar a escuta. Apenas pousar. Cada movimento do seu corpo, do seu sistema, respiração, cada micro pulsação reverbera nesse entre. Cada microgesto que é feito nesse campo é sentido por quem está na escuta dele. Ela que pôde nos dar contorno para a gente poder entrar em contato com a nossa dissolução, né? Tocar nisso é bem desafiante, né? Só é possível se a gente estiver em contato com o contorno membrana, né? Senão pode ser um nível de dissolução ao ponto, em termos onde nos segurar. Todos os nossos irreparáveis, os irreparáveis do mundo, podem não ter solução, mas possivelmente tem dissolução, até que a dose da toxina já não seja letal, né? Porque ela está suficientemente dissolvida para poder conviver com outras formas e não aniquilar as outras formas para se fazer presente. Quando a gente tem os nós irreparáveis, tá toxina demais concentrada, né? Mas é a dose, se eu dissolver, ela tá ali também, porque também tem o seu papel. Nada não tem o seu papel, mas na dose justa, né? Se for demais, aí ela aniquila todo o resto para se manifestar, né? A gente vai lá de novo, encontra uma diferencinha na revisita e espirala. Mas resolver, acho que é uma ilusão. E aí de repente eu olho pra tudo aquilo e tem uma pedra grande no meio do caminho e ela me falou, olha, sobe aqui. Né? E aí eu subi na pedra, fui olhar pro chão, eu fui aproximar o rosto e quando eu cheguei perto do rio tinha assim uma vagenzinha com sementes
que foi o que me aconteceu no dia anterior, ontem, e aquele foi um momento de vislumbre, né? Eu olhei para aquele, olha que ficha, que bonita, né? Uma vagem assim, torcida com umas sementes dentro, mas era uma forma assim, que era uma forma espiralar, né? Aí isso me veio a questão do músculo, né? De estar torcido, assim, eu era aquela vagem meio seca, no chão, né? Aí eu olhei para ela e peguei ela na mão e percebi que ela estava úmida, que ela não estava no seca sobre o chão, né? Porque ela estava úmida e ela tinha uma fresta, assim, ela estava aberta já, mas ela estava ainda naquele formato. Então eu abri ela, e quando eu abri ela, eu tive uma surpresa que as sementinhas que estavam dentro dela estavam germinadas, estavam querendo começar a nascer, assim. O que pode ser um trabalho, mas que é um trabalho assustador, porque está introjetado em nós uma lógica que acatou, né? Transacionar a liberdade ou sentir, né? Por um suposto segurança de saber o que é para fazer, o que se deve ser, tudo mais, né? Mas o que poderá ser parte desse processo de recuradoria, né? É eu me relacionar de outra forma com a responsabilidade, né? Ou seja, eu vou precisar a cada vez discernir o que é o justo aqui, agora e nessa mediação com este sistema aqui e aquele sistema lá. Então, nos últimos tempos a gente tem trabalhado muito, né? Enquanto grande operação de antídoto de desamparo, para o desamparo, para o desencanto, né? Com a possibilidade de bendizer a maldição.
depois de olhares muito isso, muito, olhas para a paisagem e a paisagem move-se como um filme. Então, se fixas nesse, depois olhas a paisagem. E na hora que eu tava vendo as coisas de baixo, Uau. eu falei, pô, dá pra alumbrar pra baixo? Que vetor é esse? E aí eu me lembrei daquele maravilhoso Manuel de Barros, da gramática expositiva do chão. E aí eu fiquei, ao invés de com fenômenos cintilantes, eu fiquei com esse fundo lodoso que sobe e fica ali dando sua presença, e que normalmente fala, pô, isso aqui é turvo, ai, subiu, a água não tá mais cristalina, que inferno, gente, pisa leve aí. E eu falei, é esse lodo aí, essa coisa que atrapalha a lucidez, a translucidez. Oi. E foi ali. Dessa vez. Coração de Exu brilhante. Eu tava assim, deitado no rio, olhando pra água, e a água não me permitia, pela fina camada da ondulação da correnteza do rio, conseguir enxergar o que estava por trás dela. Então eu falei, vou mergulhar. E aí eu mergulhei e ficou tudo embaçado. Quase todos os alumbramentos que vocês experimentaram, eles acontecem na relação entre seres, né? É a água com o brilho do sol, ou seja, é um entre-ser. Né? Não que na verdade a água em si não seja um entre-ser, o pássaro em si, a libélula em si também é um entre-ser, né? Porque é feito de milhões de seres, nós também, né? A quantidade de outros seres que vivem em nós, que estão aqui, né? Nosso sistemão. Né? É um sistemão, né? Não tem separação, mas a gente sente como separado. Uma célulazinha que de repente hoje em dia compõe meu dedo do pé, já compôs o casco de uma tartaruga em outro momento. Reativar isso é reativar a experienciar sensivelmente a inseparabilidade. Toda a pesquisa do Endo é sobre isso. Para essa jornada, estamos nos encaminhando para entrar nessa questão por essa via, né, do alumbrar, né, que é do reconhecimento dos acessos. Quando a gente acessa o alumbramento, ele é relação de relação, ele é a terceira posição do jogo, né? Ou seja, eu vejo a luz que passa pela água e pela pedra, né? O portal é o encontro desses três seres, falando assim de uma maneira muito grosseira, porque cada um desses também não é só um, também é entre ser, mas ele é um encontro desses. Abra o olho e tem o lodo, e aí tem o peixe, mas não é só o peixe, é o peixe na água, ou seja, é a relação da relação da relação, né? E aí aparece um acesso, né? E também essa coisa de suspensão do tempo e do espaço, né? Porque o vislumbrar traz a fagulha, e o deslumbrar traz a soltura, a expansão, né? E quando os dois se alinham, alumbra, né? Não é o translúcido realmente, ou o sol claro, né? Mesmo essa palavra pode dar aí uma pista que a gente tem que ter muito cuidado, porque alumbrar pode acontecer no claro, no escuro, e precisa dos dois. Conheci o caminho das profundezas, lá onde morre e nasce. A separação só reforça que a gente não sinta o amparo e por isso não sinta o encanto, né? Deixo só essa pista da conversa, que eu achava que eu ia falar do amparo e do encanto primeiro, até porque a experiência que Cristina nos ofereceu, essa dádiva maravilhosa, ela é um acesso muito concreto, né, ao que a gente veio pesquisando, o amparo e o ninho, né, nos oferecendo a possibilidade de repousar, né, chegar aqui de novo, né, pousar outra vez, né, reland, chegar de novo, ser terra de novo, né, mas ao mesmo tempo descansar, né, repousar nesse sentido de descanso e repousar no sentido de aterrizar, né, e revoar, né, no sentido de voltar a ativar
a inseparabilidade, a sensação da inseparabilidade, né? Sentir como o bando sente, né? Ou como todas essas pedras aqui, né? Cada uma é uma pedra e são as pedras e são a pedra e são tudo. Ave vermelha. Atenção, chamando. Quem chamou? Opa, quem responde por ela? Atenção, Mariana. Não, eu sou praia dessa gatinha. Quem é a ilha? Quem é a ilha? Ivan. Então, essa aqui é a nossa tática para que esse portal, esse ponto de coincidência entre o nosso corpo e o corpo da Terra e o corpo do rio, né, possa se manter aberto. Relaxar e rendir-me, mas era complicado. Acho que a forma como que tu te disponibilizou no território, no teu corpo, território no território, tinha essa sensação de descanso. E ao mesmo tempo, quando comecei a fazer alguns movimentos ao redor do teu corpo território, eu percebi que ela tinha alguma relação com a terra, de mexer com a terra, de colocar a terra sobre ti. Era a zona daqui da garganta. Já viste? Será que isso... Composto. Fiquei tipo... Mas precisam cores. Exato. O E aí desafio também daqui é uma é fazer fase em coletivo, diferente, né? porque ela tem um braço. Esses galhos parecem muito paralelos. A roupa branca dele, assim, essa coisa na perna, parece aquela coisa... Alada. Sim. Um arqueiro alado. Essa pinha aqui na barriga. Sim. Passamos agora para a sintetização. Então, quais são os poderes mágicos desta força? Força serena, impunha lança e segura, ria, lança florida. Fazer agora à tarde uma prática que é uma prática jogo e ritual simultaneamente. O lugar do corpo-território e o lugar do cuidado-curadoria. Né? A pessoa que está em modo corpo-território é o tabuleiro de jogo, né? E é cuidada pela pessoa que está em modo cuidado-curadoria, que é a pessoa jogadora, vamos dizer. Né? De fato, na verdade, ambas as pessoas, para terem condições de fazer esse jogo de uma maneira justa, precisam acionar em si as duas valências em simultâneo. Então, quem está do lado de cá começa sendo corpo-território. E quem está do lado de cá começa sendo cuidado-curadoria.
está pisando. Enquanto o corpo território repousa e vai se adensando nesse repouso, quem faz cuidado curadoria revoa ao redor, pesquisa, repara para ser encontrada por onde que vai ser o portal dessa primeira posição. É bonito como as folhas estão mexendo.